Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast, ao Pamela Cast. Eu tô muito, mas muito feliz de estar vivendo esse momento juntinho aqui com vocês. Olha, e antes de tudo, já se inscreve aqui no meu canal, por favor, gente, se inscreve, comenta, manda sugestões assim de assuntos legais pra gente poder conversar. Curte esse vídeo e não deixa de encaminhar para um amigo muito especial. Agora eu quero dar uma super dica para você. Olha que incrível, gente. Eu quero apresentar para vocês a Bava, que é uma loja de aluguel de roupas que oferece peças de marcas renomadas, como Fendi, Dolce & Gabbana, Prada, Valentino, Miu Miu, Animale e muitas outras. Simplesmente você tem um closet infinito. Gente, mulher merece ter sempre um look novo e exclusivo sem precisar acumular roupas no armário, né? Olha, eu achei tudo e tô simplesmente apaixonada pela loja. Inclusive, o look que eu estou usando é da Bava. Dá um close aqui, olha que look lindo! Eles atendem presencialmente em Copacabana, no Rio de Janeiro, ou eles enviam online para todo o Brasil. Você já pode seguir o Instagram, @bava.moda. E a minha primeira convidada dessa temporada não poderia ser outra pessoa. Foi onde tudo começou para mim como mãe atípica. Ela é a neurologista do meu filho. Eu e minha família tivemos a sorte de logo de cara encontrar uma médica tão incrível, tão competente e principalmente, gente, acolhedora. Hoje eu recebo com muito carinho a doutora Mariana Supintili. Que linda, obrigada. Ficou linda essa introdução. Não ficou? Tô com o coração quentinho. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu sei que sua agenda é bombada e é por uma causa muito especial, Sim. porque um dia você falou para mim na sua consulta que eu poderia ser uma voz dentro de tantas vozes, tantas mães atípicas no Brasil. E se eu tô aqui hoje é por uma palavra positiva sua também. Com certeza, com certeza. Isso é muito importante porque eu acho que é o que Sim. falta para as mães atípicas, né? Uma voz que seja acolhedora e que entenda de verdade tudo que elas estão passando. Mari, vamos começar do começo? Vamos começar. Vou chamar de Mari. Pode chamar. Tá? Você já tem intimidade para isso. O que é o autismo? Vamos lá, a pessoa que está caindo de paraquedas, uma mãe que acabou de receber um diagnóstico, que está achando o filho meio estranho. O que é o autismo? Fala pra gente. Então, pessoal, o autismo é uma condição, não é uma doença, não é um problema de saúde mental. O autismo é uma condição que entra no grupo do que a gente conhece como transtornos de neurodesenvolvimento. E para a gente dizer que alguém está no espectro autista, a gente pode ter diversos sintomas, não é uma coisa que assim, eu vou poder dizer para você e você vai poder encaixar imediatamente, mas eu tenho dois grupos que são os sintomas principais, que são os pilares. Primeiro, eu preciso ter prejuízos da comunicação, da interação social, e o segundo grupo de sintomas são as alterações, né, de comportamentos, que são padrões de comportamentos, atividades e interesses restritos e repetitivos, e são os critérios do DSM-5. E aí, por que eu falo que não tem um padrão muito certo? Porque eu posso encaixar várias coisas Sim. dentro de prejuízos de comunicação e comportamentos repetitivos, restritos. E aí eu preciso de um olhar ali profissional, né, até mesmo da família. Eu preciso Sim. conhecer o que pode se encaixar dentro disso para falar, esse atraso de desenvolvimento Exatamente. se encaixa dentro do TEA. Por isso que um autista é diferente do outro, né? Porque cada um tem Justamente. um tipo de específico, né, de situação que acontece. Isso. E uma das perguntas que eu mais recebo é como que eu desconfiei que meu filho era autista. O que me fez procurar uma neurologista? Primeiro que a gente estava na pandemia, né? E eu, como toda mãe, entrei em negação. Falei, não, meu filho, ele não está falando, ele está regredindo, né? Até 1 ano e meio de idade, ele se desenvolveu super bem. Tinha a questão do sono, que era um problema na vida do Theo, especificamente, tá, gente? Estou falando do meu filho. Então, o Theo, ele não dormia à noite, ele ficava acordado várias horas, olhando assim pro teto, e a gente não achava isso normal, mas até então ele ficava quietinho, e até a gente percebeu uma irritabilidade muito grande, e ele parar de falar, ele começou a falar as primeiras palavrinhas, daí ele parou. Isso. E aí eu falei, opa, a gente estava na pandemia, a gente colocou na escolinha, né, e quando voltou as aulas, tal, a gente colocou ele numa creche, daí as professoras falaram, olha, ele não socializa com outras crianças, ele tem dificuldade de se comunicar e ele chora muito. Então, aí a gente decidiu levar a uma neurologista e lá a gente teve uma longa conversa, né? Sim. De muitas e muitas e muitas perguntas. E uma coisa muito importante que você falou pra mim foi, Pamela, você veio na hora certa, porque a gente vai poder fazer o tratamento precoce. Sim. O que seria o tratamento precoce? A partir de quantos anos dá pra fazer?
Bom, essa pergunta, né, ela é uma pergunta delicada, porque assim, o tratamento precoce é o que você começa logo que você nota algum tipo de sintoma, você não precisa ter um diagnóstico. E a literatura, ela varia bastante para dizer o que é precoce de verdade, que geralmente é o tratamento que começa com qualidade e intensidade adequada, quantidade de horas, tipo de terapia, entre 2 e 3 anos. Então, você tem que pegar a criança na fase de desenvolvimento que ela já desenvolveria naturalmente as habilidades que ela tem déficits. Então, alterações sensoriais, motoras, de linguagem, no período que uma criança já estaria desenvolvendo. E muitas vezes essas crianças começam a regredir também, né? Elas perdem habilidades. Exato. E isso é um caso muito comum. Eu gosto muito do caso do Theo e eu achei muito legal, assim, vir aqui falar sobre isso, porque o Theo, ele é um livro. Ele ensina Ele passou por tudo. Tudo que você precisa saber sobre autismo aconteceu com o Theo. Verdade, gente. Ele passou por todas as situações. A gente viveu tudo que você... A gente vai chegar lá. Mas eu queria que você falasse sobre os níveis de suporte. Por exemplo, o Theo, ele é nível de suporte 3. E isso me assustou um pouco, eu e o Márcio. Sim. Nossa, meu Deus, meu filho... Porque eu acho que mudou isso de um tempo para cá. O Theo, assim, ele é uma criança que ele apresentava atrasos mais discretos desde que ele nasceu, basicamente, né? Dificuldade para dormir, um pouco mais hipotônico, um pouco mais molinho. Sim. Que são os sinais mais precoces que a gente vê em bebês. Sim. Mas que, por serem muito precoces, você não consegue dizer exatamente se eles são específicos do autismo ou não. Eles podem ser causados por outra coisa. Sim. E isso nele acontecia porque ele tinha alterações sensoriais. A forma como ele processava os estímulos do ambiente era muito difícil para ele. Com isso, ele não conseguia dormir, não conseguia prestar atenção, não conseguia focar ali nas coisas. E até a gente conseguir resolver, tratar essa parte sensorial e comportamental dele, ele demorou muito até conseguir engajar, né, prestar atenção, interagir e falar. E aí entrou o que a gente falou sobre os níveis de suporte. O nível de suporte é um nível de suporte que a criança precisa ter para se comunicar, para a gente lidar com o comportamento dela, um nível de suporte para viver e para fazer as coisas que uma criança precisa fazer. E como o Theo, assim, ele demorou até desenvolver a fala, né? Foi a última até mesmo coisa, a linguagem. Ele é uma criança, né, que precisa de muito suporte para conseguir ele começar a aprender, fazer as coisas, participar da escola, de eventos sociais. Sim. Fazer atividades físicas, que foi uma felicidade imensa, assim, quando ele começou a conseguir participar na natação. Ele tinha pavor, chegava perto da piscina, ele gritava. Sim. E aí a gente teve a sorte também de ter uma professora, uma terapeuta que teve muita paciência. E hoje ele nada igual um peixe, graças a Deus. E essa parte, assim, do caso do Theo ser legal, é porque quando você vai falar de autismo para alguém, assim, ensinar, né, o que você pode ver numa criança. Você pode ver centenas de coisas e diversos sintomas. Mas geralmente tem os pontos-chave, assim, que você já olha diferente para pensar num comportamento que é autista. Então, essa regressão de desenvolvimento que ele teve é uma coisa, assim, que eu até fechei o seu diagnóstico na primeira consulta por causa disso. Porque poderia ter algumas coisas que deixassem na dúvida, no caso dela até não tinha. Mas uma criança que regride, né, quando você perde coisas de desenvolvimento que você já tinha conquistado, isso na prática, você precisa pensar no transtorno do espectro autista. Ah, mas ele estava estressado, ele teve um trauma, ele ficou nervoso porque entrou na escola. Não. Ainda assim, uma criança típica, ela vai passar por tudo isso. Isso não justifica a criança não querer interagir, não querer aprender e desaprender a ponto de não usar mais aquela habilidade. Exato. Foram perdas significativas, né? E eu fiquei muito assustada, assim, porque todo mundo, né, falava, seu filho não tem cara de autista. Porque ele é lindo. E aí... ele não tem, de repente, aquela fisionomia, né, que são crianças que têm problemas, você até me falou essa palavra, eu esqueci. O autismo sindrômico. Sindrômico, isso. Obrigada, Mariana. E isso é até uma coisa que a gente precisa desconstruir, eu acho que é uma oportunidade para isso, né? Não existe cara de autista. Não você existe. Tem autistas que podem ter ou síndromes genéticas ou deficiência intelectual e aí ficam com uma face, né, um pouco mais desconexa, ou que tem dismorfismo, alteração de olhinho, boca, orelha. E aí você vai olhar e vai conseguir julgar que aquela criança tem alguma coisa. Exato. Mas na maioria das vezes isso não é a regra. Mas a gente sabia no fundo, né? Eu e o Márcio, a gente não queria receber o diagnóstico, mas a gente foi mesmo, sabe, doendo e não querendo ouvir, porque a gente sempre quis, bom, se tiver alguma coisa errada, a gente vai querer resolver agora e vamos lá, na raça e na coragem, né? Mas foi uma consulta, assim, que eu nunca mais vou me esquecer. Eu cheguei em casa, escrevi detalhadamente tudo que a gente conversou, para eu realmente pontuar, sabe, as coisas que eu tinha que fazer, que a gente sai com laudo,
com uma vida nova, transformada. Isso é muito difícil, assim, e eu até aprendo com o seu relato, porque pra gente, tem alguns casos de autismo que são muito difíceis de você dar o diagnóstico, porque é difícil você saber se aquilo é autismo mesmo, se isso se confunde com outros diagnósticos. E no caso do Theo, ele teve um diagnóstico de autismo clássico. Exato. Né? É verdade. E era uma coisa, assim, que pra mim, como neurologista, eu já estava atuando há alguns anos, eu poderia chegar e, assim, muito rápido, não conversar com você e falar, Pamela, ele regrediu, tem atraso de linguagem, alterações sensoriais, isso é autismo. Mas como neurologista, eu sempre aprendo com esses casos e ouvindo as famílias, porque eu aprendo a me colocar no lugar das mães e entender que o que é simples para mim não é simples, né? Toda família está passando por um processo que é muito delicado. E você fez um negócio falou um negócio agora que é muito, muito complexo e importante, que mesmo no meio do sofrimento da família, porque isso aqui eu falo, assim, isso aqui vai chegar a milhares de pessoas, ninguém quer ter um diagnóstico de autismo. Ninguém quer ser mãe e quer ter um filho autista. Ninguém. E assim, eu não tenho problema em falar isso, porque eu seria muito falsa se eu falasse, nossa, a pessoa nem ligou. Se ela não ligou, é porque tem alguma coisa diferente, né? Mas o que a pessoa precisa conseguir fazer é isso, juntar ali todas as forças, porque no fundo o melhor para a sua criança é que você busque ajuda independente de diagnóstico, se é uma suspeita forte ou não, para já começar uma intervenção, porque isso é o que vai fazer o seu filho se desenvolver. Exato. E a gente saiu de lá com um laudo, e a Mariana sempre muito positiva, né? Ela falando, olha, ele é muito novo, vocês trouxeram ele na melhor época, vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos no tempo dele, ele vai evoluir. Ele tem 2 anos de idade, ele estava com 2, está com 5 agora, né? E a gente saiu lá com as terapias. Fala um pouco sobre as terapias, né? O Theo, ele fez tudo, gente, ele faz ainda tudo, até hoje numa intensidade bem alta. Bem alta, porque ele não para, né? Ele tá com o hiperfoco agora de ler, então ele só quer ler. Chega nas terapias, ele fala, vamos ler? Aulinha? Cadê a mesinha? Vamos fazer atividades? Gente, uma coisa. Isso é bom para aprendizagem, porque não deixa de ser uma motivação, mas a gente tem que flexibilizar. Às vezes eu tento deixar ele sem fazer nada, mas ele não quer. Uma porta de entrada para aprender outras coisas. Então, manejando assim é bom. Bom, sobre as terapias, principal coisa, né? Terapias para autismo era o que eu sempre te falava também. Eu preciso saber o que aquela criança tem de déficits e de habilidades, porque eu preciso olhar a criança e saber aonde é o ponto ali que eu vou começar a direcionar e falar, isso aqui é uma prioridade agora. Lógico que quando você recebe um diagnóstico, o neurologista provavelmente vai te indicar diversas terapias, mas eu preciso entender que nem sempre todas as famílias vão fazer todas as terapias. E aí é o papel do médico e da família conversarem para determinar o que é importante, o que é relevante naquele contexto daquela criança para a gente começar a fazer o tratamento. Sim. Então eu avaliei o Theo, né? A gente viu todas as coisas. A gente fez terapia, ele faz, né? Para quem pergunta também, já vou aproveitar para falar. O Theo faz, terapia ABA, comportamental, em casa, na escola, em consultório, ele faz bastante o tempo todo, que é o que eu acho que eu vejo muita evolução, sabe? Porque o ABA, ele fala um pouquinho sobre o ABA pra gente, ele abrange tudo, né? O Theo, a gente passou bem naquele caminho, né? Primeiro a gente precisava regular ele. Sim. Ele estava muito desregulado, tendo muitas crises, tá, gente? A criança começa a chorar. Precisava ajustar o sono, né? Ele precisava dormir e, na época, a gente conversando, viu que essas alterações que geravam esses prejuízos para ele tinham uma base sensorial. Sim. E também tinham algumas questões comportamentais na vida deles. Sim. Que precisavam ser ajustados. Aí os pilares iniciais do começo do tratamento foram esses. Uma boa integração sensorial, assim, com bastante intensidade, acomodações no dia a dia, durante o sono. A gente fez terapia do sono durante um tempo, aí viu que não estava funcionando a terapia do sono, aí depois de bastante tempo, eu já querendo que a Mariana medicasse logo o Theo, ela calma, vamos fazer terapia do sono, vamos lá, a gente tentou, e foi ótimo fazer essa higiene do sono com ele. Hoje ele ama, mas teve que entrar com a medicação em alguns casos. A gente fez, né, as medidas comportamentais, e isso foi bem importante também, porque às vezes a Pamela chegava e falava assim, nossa, mas eu tô fazendo tudo e não tá dando certo. E aí era um momento que ela tinha, assim, uma autocobrança de querer resolver. E eu falava, olha, isso não depende só de você, que também não depende só de mim. Se eu entrar com medicação também não vai dar certo, porque ele precisa amadurecer. Verdade. E aí teve uma parceria grande entre a gente, né? Porque mesmo sendo difícil para você, a gente conseguia alinhar com a equipe, com a TO, com o fono, o terapeuta comportamental. Ele faz musicoterapia também, ele faz também, falamos de psicomotricidade. Sim, psicomotricidade. Né? Acho que, e eu acho que também
A escola foi muito importante, os amiguinhos, Isso. com ele, as crianças, muito acolhedoras também, sabe? Ele começou muito depois de... Gente, acho que depois de 1 ano e meio, todo dia... Você imagina, a gente lá na sala de terapia, terapeuta em casa, aí que a gente começou a ver uns resultados significativos. Mas eu não vou falar que foi do nada, que não foi do nada. Não foi do nada. Mas ele virou uma chave muito rápido. Num momento virou e foi. E assim, esse virar uma chave, né? É aquilo. Porque às vezes a família cria muita essa expectativa, eu quero que meu filho fale. E é lógico, tá todo mundo esperando que aquela criança fale. Só que na parte médica, de você prescrever um plano de intervenção, tem todo um raciocínio, assim, de você melhorar a base sensorial, melhorar a motricidade, melhorar o comportamento. Aí você tem os pré-requisitos da linguagem, atenção compartilhada. E aí quando emerge aquela fala, vem a fala do nada. E eu lembro que até o Márcio virou e falou assim, não, mas... você sabe sim, porque você fez a previsão correta. Aí eu falei, gente, se eu pegasse... O Márcio falou uma coisa muito importante. Ele virou pra Mariana e falou assim, Mariana, você falou pra gente que o Theo ia dormir com 5 anos de idade. Você falou que ele ia começar, de repente, depois que tem os pré-requisitos pra fala, com tanto tempo. E, gente, bateu tudo. Bateu tudo. E aí ele achava que ela tinha que saber todas as dúvidas dele, né? Mas é isso, porque assim, tecnicamente olhando, quando você pensa em análise de comportamento aplicado, quando você pensa em neurodesenvolvimento, é por isso que você precisa tratar a criança. O desenvolvimento, eu sempre brinco que ele é tipo um videogame. Você não pode jogar a 4ª fase sem ter jogado a 1ª, a 2ª e a 3ª. É verdade. E aí você vai olhando os pré-requisitos para o desenvolvimento de cada habilidade e você sabe que tem habilidades que vão levar a outras habilidades. Então, quando a criança está imitando, gesticulando, quando ela já consegue entender algumas coisas de comunicação, quando ela já sabe nomear alguns objetos, algumas coisas do dia a dia, você sabe que é questão de tempo. Aí ela tem motivação também, você sabe que é questão de tempo para ela começar a falar. Exatamente. Ele começou a falar, gente, assim, e a gente fez direitinho o nosso dever de casa, tá? Eu e o Márcio, a minha sogra, a gente falou que era pra fazer, a gente estava fazendo, né? Sim. Então, gente, eu tenho vídeos do Theo pequenininho, Márcio, vamos lá, bola. Mas foi 1 ano inteiro, assim, até hoje a gente vê ele falando, bola, mamãe, conversando, a gente fala, nossa, só Deus sabe o que a gente passou lá atrás, né? Vocês fizeram tudo, assim, de estímulo para engajamento, cantar, você cantava com ele. Cantava pra ele cantava, hoje ele tava cantando, né? E eu olhei assim... Aí eu falei, ai meu Deus, teve um Dia das Mães também que eu fiquei arrasada, porque, sabe, ele não queria dançar, não queria apresentar. Eu cheguei a abrir meu Instagram, minha rede social e chorava. Eu falei assim, ai gente, é muito frustrante, eu não queria ter uma maternidade assim, eu amo meu filho, mas o autismo, ele é cruel. Se ele derruba a gente, ele derruba um sonho, ele pode acabar com uma família se você não estiver bem estruturada, se você não estiver ligado, se você não estiver no mesmo objetivo. Teve um momento da minha vida assim que eu achei que tudo ia acabar. E aí, nesse ponto, eu tenho que bater palma pro meu marido, porque ele tava assim, sabe? Olha, só mantenha a cabeça fora d'água. Só mantenha a cabeça fora d'água respirando, porque vai passar. E passa. E passa. E assim, é muito importante você falar isso, porque existe uma frustração, às vezes, por parte das mães, dos pais, que quando você olha uma criança, você espera que ela faça coisas... já até falei isso em outra entrevista, as pessoas falaram, caramba, Mariana, eu precisava ouvir isso. Que você tem uma expectativa de que a criança vai te demonstrar afeto de uma forma específica, vai te abraçar, te mandar beijo, dançar para você no Dia das Mães. Mas no autismo você precisa enxergar outras formas que aquela criança tem de te demonstrar afeto. Quando você é a pessoa de segurança daquela criança, quando aquela criança ela precisa de você para dormir ou para ficar perto, ou quando ela olha para você e está fazendo o maior esforço para se comunicar de outras formas. Sim. E se a gente não conversa sobre isso na consulta, eu acho que a gente conversou algumas vezes, você vai alimentando expectativas que às vezes não são reais para aquela família e isso, ao invés de ajudar, isso só gera sofrimento. Exatamente. A gente precisa ser realista, porque até a melhora do Theo... Isso, sim, dependia de vocês, da qualidade das terapias e também da genética do Theo. Exatamente. E uma coisa muito legal, assim, que eu já te falei várias vezes, toda vez que eu saio da consulta eu falo isso. A Mariana, ela é aquela médica que ela pega todos os relatórios dos terapeutas, ela avalia, ela olha tudo, que a cada 6 meses a gente tem a consulta e ela fala, ó, progrediu nisso aqui não, a gente precisa ajustar. Então, eu acho isso muito lindo, acho isso
eu conheço outros médicos, não desmerecendo o trabalho de ninguém, né? Mas eu acho isso um mérito incrível seu, de analisar, de conversar com os terapeutas, saber o que está acontecendo, para tentar ali, com a equipe multidisciplinar, ajustar. E as melhorias são, assim, incríveis, sabe? Quando a gente mexeu uma pecinha na TO, nosso TO voou, entende? Então, assim, foi incrível. Foi incrível. Então, esse acompanhamento, essa dedicação, isso é muito importante. Gente, ela atende ainda, tá? Mas tem que ter sorte. É tipo ganhar na Mega Sena, você conseguir uma consulta com ela. Daqui a pouco ela nem vai mais atender, daqui a pouco ela só vai estar palestrando. Eu amo atender. Mas, Mariana, realmente isso é um diferencial seu. E eu queria saber uma coisa muito importante também. O autismo, ele traz algumas comorbidades, né? Geralmente é o TDAH, TOD, que muito está se ouvindo falar agora também. Isso. Com quanto tempo, assim, que você consegue ter essa avaliação da criança, já de cara, se for, estou falando numa consulta de intervenção precoce? Não dá para descobrir, né? Assim. Só quando a criança vai crescendo, evoluindo, né? Basicamente, a literatura coloca que até 70% dos autistas vão ter algum tipo de comorbidade. Que é como se fosse raro você ter um autismo sem comorbidade. Tem pessoas que falam assim, se você tem... Deus! Calma. Tem até pessoas que falam que se você tem um autista sem comorbidade é porque você não identificou aquilo ainda. Mas a principal comorbidade, assim, neurológica, né, neuropsiquiátrica do autismo é o TDAH. E o TDAH é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que geralmente começa a se manifestar em fases escolares, numa criança de 4, 5, 6 anos. Lógico que tem as crianças que são muito agitadas desde pequenas, mas assim, precisa pensar em diagnósticos diferenciais de acordo com a faixa etária, porque uma dificuldade de comunicação pode fazer com que a criança seja mais agitada, dificuldades sensoriais podem fazer com que a criança busque muito movimento, não consiga ficar parada. E aí você precisa, ao longo desse desenvolvimento, ir pescando os sinais e anotando e guardando assim na memória para entender por que a criança tem certos tipos de comportamento. E tem medicação também, né, para esses outros tipos de comorbidades. Isso. Qual que é o mais comum? O mais comum acho que é o TDAH, né? O mais comum é o TDAH. E você precisa tratar, igual a gente traça o plano de tratamento de intervenção para o autismo. É outro tratamento? Não. É um tratamento que envolve você manejar comportamento, trabalhar as funções executivas, que são as funções que você usa ali para resolver problemas e questões no dia a dia, né, para concluir objetivos. E que essas funções executivas, elas estão prejudicadas tanto no autismo quanto no TDAH. Só que no TDAH, predominantemente, a atenção, entendeu? Só que qual que é o ponto? São várias possibilidades de comorbidade. Autismo, TDAH, TOD, ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, mas você não consegue saber qual comorbidade a criança vai ter. Você vai vendo se tem algum sintoma e avaliando se aquilo faz parte ou do autismo isoladamente ou se faz parte de um outro transtorno, entendeu? E eu fico me perguntando assim como mãe, né? Meu Deus, por que meu filho tem autismo? O que será que... Pô, eu tive uma gestação ótima. Eu me preparei. Será que é por causa da idade? Que eu fui mãe, assim, com 37 anos. Eu fico pensando, né? Não sei. O Márcio, depois que a gente descobriu o diagnóstico do Theo, eu tenho certeza que ele é autista. Porque... Revelações aqui. Revelação. Não, gente, é muito parecido a alimentação dos dois, assim. O Theo tem muita seletividade alimentar que é igual ao pai. Exatamente igual. Mas qual a fonte? O que é que... De onde que pode ter vindo o autismo do meu filho, por exemplo? Essa pergunta é boa, muito boa, porque autismo é um transtorno que tem base genética. A teoria que a gente usa é uma teoria que chama teoria do copo. O que é essa teoria do copo? Eu tenho um copinho, que é a pessoa, e aí ela tem coisas que enchem aquele copinho, e quando essas coisas elas ultrapassam a borda do copo, quem ultrapassou tem autismo. E o que enche esse copo? Para a gente ter autismo, dentro desse copo, o principal é a genética. Então, a base do autismo é a genética. E aí tem coisas que vão aumentando aqui a quantidade de coisa dentro do copo. E aí tem alguns fatores de risco que nós já conhecemos bem. Idade materna e paterna avançada, complicações na gestação, principalmente prematuridade, uso de substâncias, principalmente ácido valproico, alguns aspectos nutricionais, aspectos ambientais, toxinas e por aí vai. Só que, assim, esses fatores que a gente conhece, que se somam à genética, porque a base é a genética, eles são fatores de associação. Isoladamente, sem genética, eu não posso falar assim, poxa, Pamela, se você tivesse tido filho mais nova, ou se você não tivesse se casado com o Márcio,
não posso afirmar isso, Sim. mesmo que às vezes as pessoas peguem essa culpa para elas de achar que elas fizeram alguma coisa. Exato. E é isso que é o multifatorial. Eu não posso pegar um fator que é associado e dizer que aquilo causa autismo. E é por isso que é tão difícil a gente falar num tratamento, numa cura, numa causa, porque a ciência ainda não responde isso. O fato de estar tendo, assim, tantos autistas, né? Ah, mas tudo agora é autismo, é TDAH. Gente, eu acho que é mesmo, porque graças a Deus que a gente está tendo esses diagnósticos, porque as pessoas conseguem tratar. Isso. Tem várias coisas atribuídas, né? Primeiro é justamente a genética, porque o autismo, assim como o TDAH, são transtornos que têm muita herdabilidade. E é comum isso que a Pamela falou. Pais de autistas, com frequência, vão ter características autísticas. Sim. Isso não quer dizer que eles sejam autistas, apesar deles poderem ser autistas em nível 1 de suporte, ou enfim, às vezes até nível 2. Então, é natural que os pais passem características para frente. E um outro ponto também é, assim, aumento de alerta pelo diagnóstico. Hoje em dia você consegue nomear dificuldades que sempre existiram e que antes não eram nomeadas. Sim. E que aquelas pessoas iam vivendo e ganhando diagnóstico de comorbidade, de ansiedade, depressão, deficiência intelectual, e ninguém nunca nomeava o autismo. E aí tem a minha opinião, assim, pessoal, que é a opinião de alguns especialistas, de que não é só isso, de que realmente os casos estão aumentando, talvez por fatores ambientais ou por essa herdabilidade mesmo, né? Que as pessoas também autistas vão casando com pessoas com perfis cognitivos de comportamento parecidos e aí tem uma chance maior de ter filhos no espectro, mas não existe uma resposta clara. Do que da fonte em si, né? Sim. Exatamente 100%. Acho que existe até um exame que você pode fazer genético para você traçar. Eu já vi sobre isso, não sei se é verdade, mas eu acho que isso não vai adiantar nada, né? Porque... Assim, o exame genético é super importante para você fazer aconselhamento genético, ajudar na decisão de ter um novo filho. Sim. Tem algumas causas genéticas, né, monogênicas que a gente fala, que tem genes específicos que causam autismo e que você consegue falar de prognóstico e por aí vai naquela criança. Mas o exame genético, isso é outra confusão que as pessoas fazem com frequência. Ele não serve para eu olhar e falar assim, a Pamela, ela doou isso aqui pro Theo, do Márcio veio a seletividade. Não tem essa proposta. Talvez algum dia tenha, se você conseguir determinar ali pedacinhos. Eu acho que existe até essa perspectiva no futuro, mas hoje em dia ainda não. É uma coisa que eu vejo na internet, que eu fico assim... Gente, eu fico irritadíssima, até mando pra você às vezes. Ai, porque não... Gente, assim, mãe é mãe, cada mãe sabe o que faz pro seu filho, não tô aqui pra julgar a criação de ninguém, o tratamento de ninguém, mas eu vivendo a realidade de um autismo nível 3 do meu filho, com essa, né, pastinha toda completa com tudo que a gente tinha que fazer... Sim. Eu vejo assim, o meu filho foi curado de autismo, primeiro que não é curado porque não é uma doença, né? Então, vamos lá, meu filho foi curado, não tem mais autismo porque eu fiz uma alimentação assim, assada e tal. Eu acho que a alimentação, sim, é muito importante, como a gente. Se a gente fizer uma alimentação, a gente vai melhorar a nossa saúde, a gente vai emagrecer, a gente vai ficar melhor. Especialmente se a pessoa passa mal ou se sente mal com algum tipo de alimento. Agora, poxa, aquela criança daquela mãe que está falando isso, ela faz 30 horas de terapia semanais. E as terapias? Sim. Eu acho que é até uma falta de respeito com os profissionais. E assim, cientificamente falando, se você vai pensar no autismo e olhar ali a base cerebral, a base neurobiológica que a gente fala do autismo. Esses genes que se interagiram entre si, sofreram influências do ambiente, do cuidado da família, para manifestar autismo, os genes, eles causaram alterações na estrutura cerebral que geraram dificuldades de linguagem, de integração multissensorial e todos os sintomas que a gente tem que chamamos de autismo. E aí você pega várias coisas que têm plausibilidade. O que significa ter plausibilidade? Fazem sentido. Então faz sentido eu falar de prevenir uma gestação, um parto prematuro, faz sentido eu falar para gestantes e mulheres em idade fértil não usarem o ácido valproico, faz sentido eu falar de várias coisas preventivas. E aí entram coisas sobre vitaminas e que fazem ali sentido de certa forma, mas que isso é distorcido a ponto das pessoas usarem aquilo para falar de cura. E quando a pessoa não sabe muito de autismo e ela lê aquilo faz sentido para ela e isso nutre esperança. Mas eu preciso lembrar sempre que o autismo tem alterações na estrutura do cérebro que são responsáveis pelos sintomas e que até o momento atual isso não tem cura. Exatamente. E eu não posso... Uma coisa que a gente não pode fazer como médico, como profissional de saúde, é nutrir esperança falsa, porque isso é muito cruel. Isso é mais cruel do que você não dar um diagnóstico. É verdade. E não tratar. O autismo é uma deficiência
e temos o Theo tem os direitos dele, né? Que Isso. até aconteceu uma coisa horrível agora esse fim de semana, porque como meu filho não tem cara de autista, né? E a gente foi no shopping e a gente estava lá no Rio Sul, inclusive, e tinha esses parquinhos infláveis no meio do shopping. Sim. E aí tinha uma fila considerável, aí o Theo queria muito ir. Eu quero ir. Aí eu cheguei na fila, no começo da fila, e perguntei, tem alguma fila preferencial? Aí a moça falou assim, Pamela, não falou Pamela, ela já me conhece porque o Theo vai direto lá. Sim. Mas ela falou assim, ele é autista? Eu falei assim, Ah, não, autista pode entrar agora, não precisa ficar na fila. E aí uma mãe chegou e falou assim, olha, eu tô aqui na fila, tô esperando. Aí eu falei assim, não, é que meu filho é autista. Aí ela, pois é, agora tudo é autista. Aí não basta, gente, encarar um diagnóstico, ter uma vida típica, né, que muda muito a vida da família, de tudo, ainda tem que ouvir uma pessoa pegar e falar isso, né? Aí eu falei assim, meu filho é especial. Ela falou assim, meu filho também é especial. Aí eu cortei, porque, gente, é de tanta, assim, delicadeza, né? Assim, não é um ser humano, não é possível, né? E aí o Theo, ele entra, ele fica sempre o quê? 20, 30 minutos, não fica mais que isso, ele brinca um pouquinho, sai. E eu não discuto, sabe? Eu fico quieta, porque eu acho que se eu começar a discutir, começar a falar, não vai adiantar. A pessoa não vai mudar a partir de uma discussão dali. Espero que vídeos como esse que a gente está fazendo hoje, conteúdos como esse, possa trazer ouvir com o coração esclarecimento, aberto, né? para as pessoas. Porque as pessoas não têm noção, gente, de quanto custa um tratamento, sabe? Graças a Deus, a gente, com muita luta, a gente consegue pagar pro Theo. A luta que a gente passa com o plano de saúde, sabe? Isso eu já desabafei com você várias vezes. E para pagar essas terapias, sabe? É uma vida muito, assim... esse ano, depois de 5 anos, eu vou conseguir fazer uma festinha de aniversário pro meu filho, que eu acho que é mais o meu sonho do que o sonho dele. Né, de fazer, porque ele se assustava. É importante também, sim, para a família. Sim. Exatamente. E aí eu muitas vezes deixava de sair de casa, porque ele não estava preparado para receber aquele turbilhão de informações, eu vou fazer ele sofrer. Sim. Tem que fazer a criança ter uma vida normal, quando ela estiver preparada. E essa questão do capacitismo, né, é uma coisa que é muito séria e que isso não prejudica só a criança autista e a família autista, isso prejudica a sociedade como um todo. Porque a pessoa que acha que autismo tem cara é a pessoa que não vai, às vezes, olhar para o próprio filho e entender que talvez esse filho precise de ajuda, que vai receber um feedback da escola e achar que a escola está querendo botar defeito na criança. Exatamente. E que se acha ainda no direito de olhar para uma pessoa no shopping que está usando um benefício que é... Direito, não é benefício, é direito. Exatamente. E ela se sente no direito, na ignorância dela de comentar e questionar, como se ela tivesse a ver com a sua vida. Então, são camadas, assim, que passam por educação, preconceito e por tudo. E é muito triste que aconteça. É muito triste. Eu acho que um dia eu vou estar preparada para responder, espero. Ainda não estou, eu prefiro ficar quieta. Bom, a gente está respondendo aqui agora. Estamos respondendo aqui. Inclusão é isso, né? Você entender o outro, é você aceitar o outro e ter um pouquinho de paciência, né? Ter um pouquinho de cuidado, de carinho, amor. Às vezes você não sabe lidar, mas às vezes a gente é preconceituoso até com o olhar. Eu já cansei de sair as pessoas olharem assim pro meu filho, porque ele tá correndo, ele, sabe, tem aquela corridinha na casa, eu já sei que é para ele se regular. Ele faz, às vezes, um flapzinho com a mão, que eu sei que flap, gente, é quando a criança fica assim, né? Flap, balanço da mão. Basta a mãozinha, que isso é para a criança se autorregular. Para se regular, para demonstrar alegria, felicidade, desconforto. Exatamente. Eu sei que isso faz bem para ele. Então, filho, faz, tá tudo certo. A gente aprendeu, a gente entrou no mundo dele. Isso. Porque era muito difícil para ele entrar no nosso mundo ainda, né? Ainda. E agora ele tá conseguindo, Agora ele tá conseguindo e, nossa, você... é um anjo pra gente. Você sabe disso, né? Muito obrigada. O que te motivou a entrar nesse mundo? Então, essa você já tá quantos anos, assim, já atendendo? Eu tô fazendo consultório de neurologia infantil desde 2019 e 2020 lá na clínica onde você é atendida. Que é o meu consultório mesmo. Que é em Ipanema. Que é em Ipanema. Eu não sei exatamente, todo mundo brinca que quem faz psiquiatria, trabalha com comportamento, buscou alguma coisa para se ajudar, né? Mas eu não lembro exatamente por que eu entrei nessa área. Eu lembro que eu gostava muito de ler sobre comportamento, desenvolvimento infantil, e eu entrei na pediatria para fazer essa área,
porque me encantava muito saber como que as crianças aprendiam, se desenvolviam, o que estava passando na cabeça delas. E eu lembro que quando eu estava na pediatria, existia assim, uma certa resistência das pessoas, dos médicos, com os pacientes neurológicos, porque são pacientes graves, às vezes pacientes de difícil abordagem, pacientes com condições assim que às vezes a gente não sabe a resposta ou não sabe tratar. E eu comecei, sei lá, a pegar esses pacientes ou para passar visita ou para olhar os casos. E eu percebi que eu tinha uma afinidade por esses pacientes e que eu gostava de cuidar deles. E nesse processo, né, acaba que o destino foi me levando para ter histórias com alguns pacientes que eram neurológicos. E um dos meus primeiros pacientes do consultório, o Adam, talvez ela assista, ele colocou uma gastrostomia quando eu estava rodando na enfermaria de cirurgia pediátrica. E até hoje eu tenho contato com ele. Ele já é grande, né? Já tem 11 anos disso, provavelmente. E aí eu fui vendo que eu gostava desse tipo de coisa, que mais do que tratar, cuidar, dar diagnóstico e dar alta, eu gostava de acompanhar, ver potencialidades da criança, enxergar que naquela criança que às vezes estava lá no prontuário, não interage, não entende. Eu falava, gente, mas essa criança entende sim. Entende tudo. Ela sorri, ela fala comigo, quando eu chego perto, ela sorri para minha voz. E eu vi que isso, assim, fazia muito mais sentido para mim do que escolher uma especialidade que às vezes eu fosse ter mais retorno financeiro ou mais prestígio, né? Que as pessoas têm essas preocupações na hora de escolher especialidades. Mas o que me reforçava, felizmente hoje eu acho que eu estou bem, assim, na minha carreira e consigo fazer tudo o que eu preciso, cuidar da minha vida financeira e tal. Mas mesmo se eu não tivesse, assim, sucesso profissional, eu teria escolhido a minha especialidade, porque eu não conseguiria fazer uma área que não me motivasse tanto quanto a neurologia infantil. Porque não tem preço, assim, você chegar no consultório, você pega aquele paciente que não está interagindo, que não está falando, e aí você orienta com o seu estudo, você olha, nossa, eu aprendi a ver isso daqui vai fazer diferença. Aí você vai lá, muda a conduta e vê que faz diferença. Então, E assim, deve ser um belo presente, né? Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Muito bom, é muito Quando maravilhoso. você vê um pacientezinho, tipo meu filho, que Sim. chegou lá, né, com dois pais, assim, totalmente desiludidos, com medo. E o Márcio falava assim, doutora, ele não entende nada que eu falo pra ele. Sim. Não, Isso era, maravilhoso. assim, uma faca no nosso coração, sabe? A gente falar com uma criança, querer que a criança esboçasse algum tipo de reação de nada e parecia que você estava falando com nada. E aí você pacientemente falou assim, não, ele vai entender. E aí, principalmente, sabe, a gente teve que ter paciência. Você nunca prometeu nada. Resiliência. Resiliência, mas assim, muita paciência, muita fé em Deus pra gente não desistir, sabe? Isso pra mim é o primeiro ponto, né? Que eu me perguntava com o Márcio muitas vezes, nossa, será que ele vai falar? Será que ele vai entender? Será que ele vai... E hoje ele tá aí, né? Acho que deve ser um maior presente pra você. É maravilhoso. E assim como o Theo, né? Eu felizmente tenho várias outras crianças assim. E até nas minhas crianças que não melhoraram da forma como as famílias esperam, que toda família espera que a criança fale, se desenvolva e consiga frequentar a escola. Mas até nas minhas crianças que não melhoraram, eu brinco que, graças a Deus, é o meu estudo e, sei lá, o jeito que os meus pais me criaram, eu consigo pegar junto com aquela família e entender, olha, essa criança, ela é feliz fazendo isso, ela tem esse potencial, a gente pode explorar isso nela e sair da caixinha dentro daquela coisa típica que as pessoas desejam. Verdade. Mas quando isso não acontece, o que a gente vai fazer? A família vai viver em tristeza para sempre? Não, a família tem que ter ali suas crenças, se apegar em como eu posso ser feliz apesar do autismo. Verdade. Que eu acho que é a principal coisa que eu consigo passar hoje em dia no consultório. Porque nem sempre a gente tem controle de tudo. Não. Tem várias famílias que fazem tudo e aí é aquilo, eu brinco, o autismo não é um morango, a gente não tem sempre histórias com finais felizes. Ela é sempre assim, gente, muito pé no chão, É. sabe? E Muito a gente pé tem que ser. E tem que ser. Eu imagino você tendo que dar um laudo para aquela criança, de repente você dá 5, 6 laudos por dia para uma criança, não sei. Como que você faz depois para desligar e viver a vida enfim... A Mariana agora, ser humano, pessoa. Pois é. Então, eu não consigo fazer isso muito bem ainda, eu ainda estou nessa fase de aprendizado. Porque eu me envolvo muito nos meus casos. Muito, eu sei. Eu faço psicoterapia, né, hoje em dia. Sempre fiz, mas hoje em dia faço. E isso é uma coisa que... Talvez o meu pior defeito seja a minha melhor qualidade como médica. Sim. De me importar de verdade.
E eu já aprendi a lidar com isso. Eu sei que eu não vou conseguir atender vários casos, ficar no consultório Sim. por muitas horas e atender mais crianças, por mais que exista essa demanda hoje em dia. Mas eu já entendo o meu funcionamento ao longo do tempo, eu sei como é que eu funciono. E aí, assim, eu saio do consultório, vou pra academia, Você tem corro, seus hobbies, tenho os meus vai correr. hobbies, corro. E ao longo do tempo eu fui ficando, eu entendo, hoje eu faço isso com menos custo, assim, eu consigo saber que eu tô segura e que eu vou saber o que eu vou fazer, que eu vou conseguir ter uma conduta assertiva, não vou ficar pensando naquilo. Sim, e vai ter uma vida o mais normal possível. E é isso, sabe? Tá certíssima. Mas é maturidade, né? Quando você começa a fazer uma coisa, aquilo vai te consumindo de uma forma diferente. Hoje já está na minha rotina, chego feliz no consultório, saio feliz. Lógico que tem coisas que me preocupam e que o dia que isso parar de me preocupar, eu acho que eu não vou ser mais uma boa médica. Não é a razão, né? O seu propósito. E, gente, eu quero deixar um recado aqui para as mães. Né? A gente falou muito sobre o diagnóstico precoce, para você não ter medo. Por mais que você não queira, porque ninguém quer, né, ter um diagnóstico de autismo na família, principalmente Sim. de um filho. Mas o bem que você vai estar fazendo para essa criança, você não tem noção. Isso muda a qualidade de vida quando ela estiver adulta, adolescente. Isso muda demais. O meu filho é outra criança. Ah, Pamela, mas é por causa das terapias? Com certeza, gente, sabe? Eu me perguntava muito, será que as terapias vão dar resultado? Vão dar resultado. Então, vai com medo mesmo, que eu tenho certeza que, sabe, você vai entender, você vai ver que não é essa montanha sem fim, né? O autismo, no começo, ele é muito difícil, desafiador, mas ele veio, eu falo que o autismo do Theo veio para me transformar como pessoa, porque ele tá bem. Sim. Ele tá ótimo, ele tá feliz, vivendo a vida dele, lendo os livrinhos dele, Sim. com o hiperfoco dele, com sabe? Certeza. Tudo que ele quer. E veio para me mudar, para eu poder enxergar a vida com outros olhos, dar valor às coisas pequenas da vida. Eu era o meu centro do meu mundo, entende? A maternidade, ela é nada mais do que você se doar 100%, ainda mais uma criança atípica que eu gerava tanta expectativa, né? E hoje, assim, eu não me importo mais com essas coisas. Sabe? Claro. Eu aprendi a valorizar e a fazer muita festa com as coisas pequenas da vida, que é o que realmente importa. Sim. Então, não tenha medo do diagnóstico precoce, procure ajuda, procure alguém. Eu quero agradecer você, Mari, por ter topado, ter vindo aqui. Bom, fiquei muito feliz com o convite. Primeiro episódio, eu falei, não, tem que ser com ela, porque foi onde tudo começou e você sempre tão objetiva, tão clara. Siga a Mari nas redes sociais, porque ela também, gente, é super ativa. Quando ela abre aquela caixinha de perguntas, é uma loucura, porque é uma consulta online. Sim. É uma consulta Eu online. tento. E fala pra gente o seu Instagram. Ó, meu Instagram é @neurologiapediátrica, é bem fácil de achar. E é o nome da sua empresa, Neurologia Pediátrica. Neurologia Pediátrica. Eu peguei o login aí há bastante tempo. Já tem bastante coisa lá, tem bastante conteúdo. A Mari responde na medida do possível, mas o negócio mesmo é a caixinha de pergunta, que eu acho que é o máximo. Tem caixinha, tem vários vídeos sobre diagnóstico precoce. E diagnóstico, né? Tem muito essa fala hoje em dia, tudo é autismo agora, você vai rotular a criança. E tudo bem, rótulo não quer dizer que o rótulo é negativo. E a gente não precisa rotular para tratar. Acho que a mensagem, assim, sempre que a gente fala de diagnóstico precoce é isso. Eu preciso identificar que tem alguma coisa diferente com aquela criança e pegar o rótulo, aí a gente chama como quiser, Sim. como um ponto de partida para traçar metas, porque a prioridade é ajudar aquela criança a se desenvolver. E quanto mais cedo a gente começa qualquer tipo de intervenção, mais cedo a gente tem resultados e consegue fazer com que aquela criança atinja aí seus objetivos e seja uma criança feliz, tenha uma família feliz, onde a família consiga curtir aquela criança, viver bem, ter qualidade de vida, independente do rótulo. Até que idade você acompanha a criança? Eu tenho crianças de 24, 25. Ai, que bom, ufa! Não, gente, mas o meu filho, eu não me apego muito a essa coisa de suporte, não. Mas eu acho que a gente tem uma consulta que ele não pôde ir porque ele ficou doente no dia. Sim. Mas acho que você vai se surpreender com ele, porque ele tá assim, demais. E esse nível de suporte vai melhorar, se Deus quiser, né? Isso não é o nosso foco, o importante é ele estar bem, ele só tem elogios, está lendo tudo com 5 anos de idade, onde que eu podia imaginar meu filho falando do jeito que fala. Então, Mari, muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe você, que tudo que você coloque em suas mãos seja bem sucedido, sabe? Que você voe cada vez mais e que venham muitas e muitas crianças poder fazer parte aí do teu trabalho, para serem
abençoadas também. Gente, muito obrigada por ter ficado com a gente aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém especial, com uma mãe, com alguém que tem uma criança especial, com alguém que você queira que entenda sobre o autismo. Esse vídeo é muito importante. Você também pode se inscrever lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que é @PamelaJardimOficial. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima.